Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 2 de Reis, no capítulo 5. Foi assim que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Primeiro nós vamos no Evangelho de Marcos, mas deixa a sua Bíblia marcada lá em 2 de Reis. O Espírito Santo ele começou a falar sobre aquilo que a nossa alma, os nossos sentimentos, muitas das vezes ele tem vivido. Não só algo em nós, algo pessoal, mas também algo externo, alguma coisa de alguém que vem com o intuito de nos acusar. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele ministrou ao meu coração sobre os dois sentimentos. O primeiro sentimento, não que tenha só esse, tem tantos outros, mas hoje nós vamos tratar desses dois sentimentos, a acusação e o orgulho. E quando eu estava lendo esse texto de Marcos, assim que eu fui colocada para pregar, eu até queria, no meu coração, a minha intenção era até pregar lá sobre a doença do rei Ezequias, mas o Espírito Santo de Deus, ele foi falando ao meu coração da importância que nós temos de sermos ajudadores, de nos preocuparmos com o nosso próximo. Às vezes a nossa saúde está boa, a nossa vida está boa, estamos vivendo dias de prosperidade, dias de alegria, mas existem pessoas que estão vivendo dias de luto, dia de tristeza, dias até de paralisia. E a Bíblia nos fala ali de 4 homens, que foram ali ousados. Chegaram até lá, a casa desse homem, trouxeram esse homem numa cama e conduziram esse homem até Jesus, de onde Jesus ali liberou a cura. Mas Jesus, o que é importante para Jesus, irmãos, não é a cura física. Jesus, ele cura, Jesus, ele faz milagre, isso para ele não é nada. Mas a maior preocupação de Jesus é religar o homem a Deus, é restaurar a vida do homem, é fazer com que o homem, ele volte a ter comunhão com Deus. E era essa a proposta de Deus para o coração desse homem. Aí nós vamos lá ler o texto que está lá em Marcos 2, do 1 ao 12. E aqui a Bíblia vai dizer assim, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam ali assentados e ali arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou. Amém? Esse é o texto onde Deus ele vai nos falar, onde através daquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração sobre acusação.
A Bíblia fala que este homem, ele estava preso numa cama. A Bíblia não me relata quantos anos, quanto tempo este homem estava preso sobre uma cama. Mas o que me chama a atenção é a forma como Jesus ele olha para este homem. E Jesus ele podia ter invertido a frase, né? Podia ter falado, olha, levanta, tu está curado. Mas Jesus, antes de falar para este homem sobre a cura, sobre a cura física, Jesus quis aplicar ao coração deste homem a cura da alma. Porque este homem ele estava preso por uma acusação. Ele não conseguia se livrar daquilo que o prendia, daquilo que fez com que ele ficasse paralítico, daquilo que fez com que ele paralisasse, a ponto de não ter fé, a ponto de não conseguir ver aquilo que o próprio Jesus podia fazer na vida daquele homem. E a Bíblia vai nos falar sobre algumas dificuldades que esses 4 homens tiveram. A Bíblia vai nos falar que o telhado, né, naquela época, foi aqui feita até uma imitação daquilo que era o telhado. O telhado ele era com algumas ripas, né, separado por alguns centímetros, e no meio dessas ripas o telhado era feito de barro. Então a Bíblia vai nos falar que esses homens eles precisaram furar o telhado para que a cama desse paralítico pudesse descer pelo telhado, porque quando eles tentaram entrar pelas portas, não tinha passagem, porque aonde Jesus estava, se juntava uma multidão. E a Bíblia vai nos falar que devido à multidão, eles não tiveram como passar pela porta, mas isso não foi desanimador para o coração daqueles homens. Eles não desistiram daquilo que estava no coração dele fazer por aquele homem. Eles insistiram naquilo que era necessário fazer pela vida daquele homem. E é isso que o Espírito Santo ele quer ministrar no meu coração e no teu coração nesta noite. Às vezes nós estamos desistindo muito fácil. Estamos falando da verdade, estamos falando da palavra, mas não queremos abrir o telhado para que a cama desça, para que o paralítico desça e chegue até Jesus, para que Jesus possa ministrar algo no coração dele. Mas, na realidade, o que Jesus queria não era só curar este homem. Jesus também queria que este homem viesse a ter um relacionamento com ele. Jesus queria que esse homem voltasse a ter, que ele fosse restaurado, que a alma dele fosse restaurada, para que ele pudesse verdadeiramente estar livre, sem nenhuma acusação, porque a acusação, ela paralisa o homem, ela paralisa o ser. Muitas das vezes, irmãos, estamos vivendo debaixo de uma acusação que às vezes não foi nada que nós fizemos, mas existem pessoas que olham para nós e vê certas dificuldades na nossa vida e começam a questionar, e começam a apontar, ou de repente apontar o nosso passado, ou de repente apontar alguma situação que nós um dia vivemos. Às vezes na nossa família, no meio familiar, as acusações. A Bíblia não fala o que esse homem ele estava sofrendo, mas quando eu estava orando e pedindo ao Senhor, o que veio na minha mente é que este homem, ele sofria uma acusação. Ele se acusava de alguma coisa que ele havia cometido. Por isso que Jesus fala para ele, olha, os teus pecados estão perdoados. Aí começam os fariseus, aqueles que não entendiam, assim como a nossa volta. Quantas vezes queremos falar algo por alguém, olha, Jesus pode te curar, Jesus ele tem a cura. E às vezes existem pessoas à nossa volta que começam a olhar para nós e só querem entender sobre cura física.
sobre o nosso físico, aquilo que é externo. Mas Jesus, ele não está preocupado com aquilo que é externo. Jesus está preocupado em que a nossa cura, ela venha de dentro para fora. A proposta de Jesus, dele ter vindo a essa terra, foi para que nós pudéssemos ser curados de dentro para fora. Foi para que nós pudéssemos nos religar a Deus. Por quê? Porque o pecado, ele nos paralisa. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos separou de Deus. Não é isso que a Bíblia fala? Todos nós pecamos e destituídos, separados, nós estamos da glória de Deus. Então, todos nós estávamos separados da glória de Deus. Foi necessário que Jesus viesse para que restabelecesse o relacionamento do homem com Deus. Restabelecesse a união do homem, a comunhão do homem com Deus. Foi necessário que Jesus viesse. Então, a cura física para Jesus não é nada. Ele pode te curar, ele pode me curar. Mas o que ele verdadeiramente prioriza é a nossa cura da alma. É manter um relacionamento conosco. É nós entendermos verdadeiramente quem ele é. Qual foi o propósito dele ter vindo a essa terra. Qual foi o propósito dele ter nos chamado. Dele ter me chamado, dele ter te chamado. Dele formar um corpo. O corpo que é falar do corpo de Cristo. Qual foi o propósito? E o propósito não foi curar. Porque se você olhar, você vai ver que tem muitas pessoas que você vai olhar no corpo de Cristo, dentro da igreja, tem pessoas que sofrem alguma debilidade física, mas a comunhão com Deus é perfeita, irmãos. Então, isso não quer dizer que as minhas limitações físicas me separam de Deus. O que me separa de Deus é quando eu deixo o pecado entrar, o pecado fazer morada. Isso me separa de Deus. A acusação, muitas das vezes, ela gera em nós esse conflito, a ponto de nos separarmos de Deus. E a Bíblia, hoje de manhã, quando o Alberto estava pregando, hoje pela manhã, eu me lembrei da pastora, quando ela falava, cuidado para que o passarinho, ele não faça ninho sobre a tua cabeça. Porque o que acontece? Muitas das vezes os pensamentos vêm, e se você não repreender esses pensamentos, eles começam a fazer morada dentro do teu pensamento. Aí ocupa o teu ser, ocupa a tua alma. Da tua alma, ela vem para o corpo. E aí começa a fazer o dano. Mas hoje, o Espírito Santo de Deus, ele quer me livrar e ele quer te livrar de toda a acusação. De tudo aquilo que o diabo ele tem te acusado. De tudo aquilo que ele tem usado pessoas para te acusar. Seja lá no teu trabalho, seja dentro da tua casa, seja no meio espiritual, não importa. Deus, ele cura toda e qualquer enfermidade. Ele tem poder para curar. Foi isso que ele liberou para mim e para você nesta noite. Ele tem poder para curar. Quando os fariseus, eles estavam ali arrazoando, eles estavam fazendo comentário, porque eles só viam Jesus como carpinteiro. Eles até ouviam Jesus falar, eles aprendiam com Jesus, porque Jesus, a Bíblia vai nos falar, que Jesus estava ali ensinando. Jesus estava ali como mestre. Então eles podiam ver Jesus como mestre, mas não podiam ver Jesus como aquele que liberava o poder da cura sobre o enfermo. Como aquele que liberava, que tinha autoridade para perdoar pecado. E hoje Deus, ele quer falar para você, e está falando ao meu coração. Ele tem autoridade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, para perdoar os pecados, para livrar você e a tua casa de toda e qualquer acusação. Mas aí, o Espírito Santo, ele foi falando ao meu coração de algumas particularidades entre esses dois textos. Aí a gente vai agora lá para a 2 de Reis,
para o capítulo 5, onde a gente vai falar de um homem chamado Naamã, e as particularidades que o Espírito Santo ele trouxe para mim nesta noite, eu quero liberar para o teu coração. Uma das particularidades foi que Naamã, assim como esse homem, Naamã também precisou que alguém chegasse para ele para falar a respeito da cura e a respeito de alguém que podia liberar, tinha autoridade para liberar sobre ele a cura, que é o profeta Eliseu, né? O profeta Eliseu. Então a Bíblia vai nos falar nesse texto outra particularidade. Assim como 4 homens chegaram e levaram um paralítico sobre uma cama, quando você investiga essa palavra, você vai ver que 4 pessoas foram usadas para falar sobre a cura no coração de Naamã. E eu olhei, eu comecei a entender essas particularidades. Às vezes, né, Deus ele testifica. Eu não sei como é que foi a comunhão desses 4 homens, mas eu creio que foi assim. Um pensou, o outro pensou, o outro pensou, o outro pensou, e juntaram os pensamentos e trouxeram à existência aquilo que era necessário fazer. A Bíblia vai nos falar aqui de uma menina que ela estava como escrava na casa do comandante da Síria. O comandante do exército da Síria, porque Naamã era um comandante, era um homem de posse. Esse paralítico não me fala que tinha posse, mas agora a gente vai falar de um homem de posse que também estava doente. E a lepra também paralisa. Ele podia fazer algumas coisas, mas tinha nele limitações. Tinha nele algumas limitações. Ele não podia atuar como ele gostaria de atuar. Então este homem também sofria algo na sua alma. A lepra também tinha paralisado este homem. E havia algo dentro da alma desse homem que também precisava receber a cura. Aí a gente vai lá para o texto de 2 Reis, no capítulo 5. E a gente vai ler a história. A Bíblia vai nos falar de Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Existia algo na vida daquele homem que paralisava ele, que mexia também com os sentimentos, com o ego daquele homem. Porque a lepra, né? A lepra, agora hoje a gente vê a lepra como hanseníase, tem tratamento, não tem cura, mas tem tratamento. E naquela época, as pessoas que sofriam de lepra, eles eram afastados. Eles sofria, né, ali a rejeição das pessoas. E eu não sei como, mas essa jovem que estava na casa do comandante, ela conseguiu identificar que esse homem ele tinha lepra. E aí o texto vai nos falar o seguinte, né? Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai
anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou. Olha o orgulho. Muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Paramos aqui. Esse texto, ele vai nos relatar de um homem que pensou que podia comprar as bênçãos com dinheiro, que pensou que podia comprar a sua cura, né, com bens financeiros. E a Bíblia nos fala que quando a carta ela chega no rei de Israel, o rei de Israel também não estava entendendo nada e ficou preocupado, ficou nervoso, achando até que era uma emboscada, achando que porque eles tinham uma aliança, achando que eles estavam querendo desfazer a aliança, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas o profeta, aquele que libera a cura, aquele que tem ligação com Deus, ele já sabe a palavra que ele precisa liberar. E é isso que o Espírito Santo está falando para você nesta noite. O profeta sabe a palavra que tem que liberar para o teu coração nesta noite. E a palavra que o Senhor manda liberar nesta noite é que tem cura. Eu profetizo cura para a tua vida nesta noite. Eu profetizo cura lá dentro da tua casa. E todo orgulho vai cair por terra em nome de Jesus. E a Bíblia vai falar que o profeta Eliseu, ele nem pestaneja. Ele fala: espera aí que eu vou ensinar esse homem como é que ele tem que fazer. Espera aí que esse orgulho vai ficar lá embaixo, lá no Rio Jordão. E o Rio Jordão, irmão, não é um rio limpo, não. É um rio de lama. É um rio onde as águas, né, elas são barrentas. Mas é no barro mesmo que vai ser liberada a tua cura, porque você foi feita do barro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É do barro. Então a Bíblia vai falar que esse homem, quando a proposta de Eliseu chega no coração dele, ele se indigna, ele fica nervoso. E às vezes na minha vida e na tua vida não é diferente. Às vezes alguém chega para você e dá um recado, leva um recado da parte de Deus e você ainda questiona. Ou alguém lá dentro da tua casa pode dizer a mesma coisa. Por que pode ser? Por quê? Em que ela é melhor do que eu? Em que os pastores daquela igreja são melhores do que eu? São pecadores igual a mim, com certeza. Todos nós somos pecadores. Mas existe uma unção diferenciada sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida que o Senhor escolhe, daqueles que Deus escolhe. E sobre a vida de Eliseu, existia uma unção. Irmãos, quando ele acompanha o seu... aquele que ensinou o seu mestre, Elias, a Bíblia vai falar que sobre a vida de Eliseu veio porção dobrada do Espírito Santo. E ele pôde
falar aquilo que o Senhor estava liberando no coração dele para ser falado. E a Bíblia vai nos falar que Eliseu, ele manda o seguinte recado. Eliseu nem vai até Naamã. E olha que ele estava falando para alguém que tinha poder, autoridade, um comandante. Mas ele não sai nem do lugar dele. Ele vai e manda o recado. E a Bíblia vai nos falar que Naamã, ele titubia, né? Ele se indigna, ele para, ele duvida se realmente era isso mesmo que tinha que fazer. Aí ele já tinha recebido o recado da sua governanta. Ele já tinha recebido o recado da sua esposa. Tem um rapaz que trabalha com ele, um soldado que trabalha com ele, que também já tinha dado recado. E Eliseu manda o recado por uma outra pessoa. Então, quantas pessoas foram? 4. Para que Naamã pudesse entender o recado que estava sendo dado. Assim aconteceu também na vida daquele paralítico. Foram 4 na casa do paralítico, para que pudesse levar o paralítico até Jesus. E a Bíblia vai falar que assim como, né, Eliseu, o profeta Jesus, que libera a cura sobre esse paralítico, o profeta Eliseu. E a Bíblia fala que Eliseu, ele fala para Naamã, olha, manda recado, fala com ele, que é para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E por que 7 vezes? Aí o Espírito Santo, ele começou a falar no meu coração. O que Deus queria na vida desse paralítico era a mesma intenção que Deus ele queria, mesmo Naamã não conhecendo Deus. Deus queria ter um relacionamento com Naamã. Quando você começa a ler essa história, você vai ver que Naamã, irmãos, ele vai e ele começa a mergulhar. E a Bíblia vai nos falar que ele mergulha a primeira vez, nada acontece. Ele mergulha a segunda, nada acontece. Por quê? Porque ele ainda não tinha entendido o que Deus queria fazer com a vida dele. Às vezes, irmãos, né? Você ou eu, nós falamos com alguém da palavra de Deus, nós liberamos, né, palavras proféticas, e aquela pessoa ela tem dificuldade para entender. Às vezes, no caso de Naamã, o orgulho foi até ele chegar na água. Depois que ele chega até ali, a Bíblia vai falar que ele vai mergulhar. E quantas vezes foram necessárias? Mandou mergulhar 7 vezes. De início, ele rejeitou. Mas depois ele entendeu que ele não tinha outra solução. Mesmo porque o que se falava a respeito do profeta de Israel, que a menina levou lá dentro da casa de Naamã, a menina falou, olha, se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem em Israel, ele seria curado da sua lepra. Então a jovem já liberou, só que ele precisava conhecer. E o profeta nada mais é do que alguém que traz o recado de Deus. E era isso que Eliseu estava fazendo. Então a Bíblia vai nos dizer que esse homem, Naamã, ele mergulha 7 vezes. E na 7ª vez, a Bíblia vai nos falar que ele sai limpo. Que a pele de Naamã estava como a pele de bebê. Limpo, totalmente restaurado. Deus havia restaurado não só o corpo físico de Naamã, mas Deus também restaurou uma comunhão com Naamã. Quando você vai para o final desse texto, você vai entender, ele era comandante da Síria. Um exército, né, que depois nós vamos ver que é um exército inimigo. Mas a Bíblia nos fala que tamanho foi a emoção de Naamã, tamanho foi, sabe, aquilo que ele recebeu, a gratidão de Naamã, que quando Naamã sai de Israel, ele leva terra com ele.
porque ele viu no coração dele necessidade de adorar esse Deus. Às vezes a gente não está conseguindo passar o recado direito para dentro da nossa casa, para o meio da minha família, da nossa família, para o meio da nossa parentela. Nós não estamos conseguindo mostrar para alguém nosso a verdadeira adoração. Como que nós devemos adorar? Quem nós devemos adorar? A Bíblia fala que Naamã, ele leva terra para a casa dele, lá para o lugar dele, para ele adorar a Deus. Nos momentos dele de adoração, ele dobrar os joelhos sobre aquela terra para poder adorar o Deus de Israel. Tamanho foi a gratidão que Naamã, ele teve pela cura, por aquilo que Deus... Aí tu olha, Naamã foi curado só fisicamente? Não. Naamã, ele foi curado também da sua alma. Existia dentro do coração desse homem uma tristeza, uma dor. Ele já estava, tinha na vida desse homem uma rejeição. E ele precisava restaurar, não só fisicamente, mas ele precisava ser restaurado, o seu emocional, a sua alma, os seus sentimentos. E a Bíblia vai nos falar que esse homem foi restaurado. Restaurado. E ele relata no texto que ele levou para a casa dele porção da terra. E ele vai falar, ele declara para o profeta de Israel, ele declara para Deus, ele fala, olha, eu não mudei, eu continuo sendo comandante com as minhas palavras. Se você quiser depois em casa, dá uma lida, né? O ser humano, o crente, ele tem que ser curioso a respeito da palavra. Você pega, você lê mais um pouco na sua casa que você vai ver a declaração. Ele declara, ele fala para Deus, olha, se em algum momento, né, eu tiver, porque eu estou lá, eu vou ter que também, né, adorar o rei, o Deus da Síria. Mas isso não quer dizer que o meu coração está nele. O meu coração está no Deus de Israel. Ele pede perdão por causa dessa adoração, por causa disso, da atitude. Porque ele tem alguém acima dele que ele precisa obedecer. E ele pede perdão por essa atitude. E às vezes, irmãos, nós não estamos entendendo ou não estamos conseguindo passar o que é reverenciar esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que é o nosso Criador, esse Deus que tem tudo para nos dar, esse Deus que tem sido o nosso guardião. Estamos vivendo momentos difíceis, estamos vivendo um tempo difícil, tempo de pandemia, tempo em que muitas pessoas têm chorado, tempo em que muitas pessoas têm perdido a família. E às vezes a gente está aqui, nós estamos aqui, nós temos que agradecer a Deus, porque nós estamos vivos, nós estamos de pé, nós temos sido restaurados todos os dias a nossa saúde tem sido restabelecida. Olha lá para dentro da tua casa, Deus tem cuidado lá da tua casa. E quem tem feito isso, senão o nosso Deus? O nosso Deus, que pode todas as coisas, que governa esse universo. Tudo isso que está acontecendo, irmãos, Deus não perdeu o controle de nada. Às vezes tem pessoas que querem falar para nós, mas vocês não são crente. Olha o que está acontecendo, olha o que Deus está deixando acontecer. Deus está querendo me ensinar e te ensinar. Deus está querendo ensinar lá dentro da minha casa, lá dentro da tua casa. Deus está querendo que nós venhamos ter temor, tremor, obediência, reverência. O homem tem perdido a reverência a Deus. O homem tem perdido o temor. Eu estou falando homem generalizando, tá, irmãos? Não estou falando só de homem, não. Não se ofende, não. Eu estou falando generalizando. O ser humano tem perdido o temor a Deus. Tem perdido a reverência a Deus. A gente está vendo aí pessoas falando que quer ficar curado, porque quer ir para a rua, quer passear. E Deus está olhando para mim e para você e está falando, eu quero outra coisa.
Eu quero cumprir propósito no coração do meu povo, da minha criação. Eu quero mostrar para eles, né, que o sacrifício que eu fiz valeu a pena. Valeu a pena. E às vezes a gente está, sabe, olhando para dentro da nossa casa, olhando, né, para os nossos familiares. A gente está vendo algumas coisas acontecer e a gente não está sabendo como. Mas hoje o Senhor, através dessa palavra, através desses 2 textos, o Espírito Santo de Deus, Ele falou muito ao meu coração sobre a unidade. A unidade. Não é você olhar para a vida do teu próximo e achar que você não tem nada com isso. Ah, eu já falei, eu já tentei, mas é orgulhoso. Não quer. A Bíblia fala que essa menina, ela estava escrava ali naquela casa. A Bíblia fala que a esposa chegou. A Bíblia fala que um jovem, um homem que trabalhava com ele, falou. A Bíblia fala que Eliseu manda recado por mais um homem. E a Bíblia vai nos falar que foram 7 mergulhos. Não foi um só, foram 7 mergulhos. A Bíblia vai me falar também desse homem que vivia uma acusação e que era paralítico. A acusação havia paralisado ele. Nesse tempo de pandemia, nós vivemos dias muito difíceis, né? E eu me lembro que eu estava dentro de casa e eu fiquei pensando como seria, né? Porque de início não se podia vir ao culto, porque eu já fiz 60, entendeu, irmãos? Acabei de fazer 60, veio esse negócio aí. Aí eu não podia vir, porque eu já estou com 60. Aí, o que acontece? Eu comecei a ficar preocupada, porque eu falei, eu gosto de estar na casa de Deus. Aí um dia, eu não sei se a pastora Alessandra lembra, um domingo pela manhã, eu queria dar meu dízimo, desculpa, né, irmão? Porque eu podia ter entregue. O pastor Paulo César estava indo lá em casa. Eu falei, isso não é mole. Ele ia lá em casa levar ceia para mim, para Denise, né, Denise? Eu falei, que isso? Não, isso não pode, não. Como é que o pastor vai vir trazer ceia para mim? Não é orgulho, não, tá, irmão? Não é orgulho. Mas aí eu falei, não, peraí, a gente não está doente, né? A gente pode ir lá. Aí um domingo de manhã, cheguei aqui, né? Aí eu vi que a pastora Alessandra olhou para o pastor Wagner, e eu leio lábios. Foi você que autorizou a dela vir? Aí o pastor Wagner. Aí eu falei, meu Deus, será que eu não vou poder ficar? Mas eu fiquei. Aí eu fiquei, porque realmente era preocupação, né, de início, né? Aí no outro domingo eu já não vim, sabe, irmãos? Mas aí eu já soube que tinha o culto, aí eu já vim para quarta-feira. Aí na quarta-feira já estava mais liberado, porque tinha pouca gente. Irmãos, porque começou a me incomodar. Aí eu comecei a me preocupar com aqueles que não viam. Aí eu comecei a fazer live, embora eu já estava fazendo. Aí eu comecei a fazer live e eu alcançava a Cristina lá em Rio das Ostras. Então, eu não deixei ficar desanimada, eu não me desanimei, eu me preocupei também para que as pessoas também pudessem ter um pouquinho, aqueles que eu podia alcançar, até a mãe da Jane, né, Jane? Cadê a Jane? Até a mãe da Jane, né? Nós começamos ali naquela live, o grupo que eu tenho de estudo, aí segunda-feira, e ali a gente foi fazendo, a Leda, o Alessandro, e aí a gente foi começando. Aí eu falei, gente, às quarta-feiras já estava aqui, aí a pastora Alessandra já me mandou pregar às quarta-feira, e ali eu fui, sabe? Eu fui renovando, o Senhor, Ele foi avivando a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque isso também acaba virando uma paralisia. Você acaba, sabe, se acomodando, e não pode, o crente não pode se acomodar. De muitas pessoas, se não fosse a igreja orando, se não fosse o clamor da igreja, então não pode, tem que se levantar. Mas aí, eu e você, não temos que olhar para aquele que não está vindo e não se preocupar. Nós temos que nos preocupar, sim. Temos que fazer igual esses 4 homens, se necessário for, bota na cama e traz. Temos que fazer como esta menina, mesmo que tenham pessoas falando, não vou não, que
Que nada, menina, em casa, estou recebendo em casa. Orgulho. Mesmo que seja orgulho. Vamos fazer igual aquela menina. Vamos fazer igual a esposa. Vamos levar essas pessoas a entender que Deus, Ele é a nossa cura. Deus, Ele é a nossa cura, independente de peste, independente de situação, daquilo que está acontecendo aí fora. Deus, Ele tem cura, mas a proposta de Deus é que nenhum de nós venha se perder. É que nenhum daqueles que Deus deu a Jesus venha se perder. Então, por isso que eu e você, nós temos que ter essa responsabilidade de nos preocupar com o nosso próximo. A igreja foi chamada para se preocupar com o próximo, para liberar amor. E quando eu faço isso, eu estou liberando amor pelo meu próximo. Eu estou fazendo aquilo que Jesus, Ele liberou na cruz pela minha vida e pela tua vida. Então, quando a gente fala, por isso que eu pedi até do trabalho de quarta-feira para ficar. Por quê? Porque nós vamos estar aqui fazendo tratando de dois sentimentos. Eu não sei aquilo que tem movido, ou aquilo que tem, tentado paralisar você, tentado roubar a tua fé. A Bíblia fala que Jesus olhou para o coração daqueles 4 homens. Jesus não olhou nem para o paralítico, para a fé do paralítico. Jesus olhou para a fé daqueles 4 homens.